Oferecimento Conrad Caminhões. Caminhões Ford é Conrad Maringá. O universo dos motores aos seus pés. Emoção, adrenalina, tecnologia e serviços. As novidades do mundo automotivo você só encontra aqui. A partir de hoje nós temos um encontro marcado todo domingo às 11h30 da manhã na tela da Multi TV. E você vai ver no programa de hoje. Saiba como comprar o capacete ideal e ainda estar dentro da lei. Conheça o novo carga pesada da Ford Caminhões e todo o conforto que ele proporciona. Máquinas em duas rodas. As importadas mais velozes, seguras e cheias de tecnologia. E mais, um aplicativo para o seu celular de encher os ouvidos. E você, já ouviu falar da Lamborghini Aventador? Então não perca o nosso tape de hoje. Eu sou Helena Gimenez e te convido a acelerar comigo. O Sobre Rodas está no ar. Quem foi que disse que os grandes caminhões não podem ser confortáveis? Para provar que isso não é verdade, nós viemos a Conrad Caminhões aqui em Maringá para conversar com Fernando Mourão, que é gerente de vendas aqui da Conrad. Fernando, fala um pouco pra gente sobre as principais características do 2842 Extra Pesado. É um projeto mundial da Ford. Quando foi desenvolvido, foi pensado muito no conforto, porque hoje um motorista ele passa mais tempo dentro da cabine do que em sua casa. Então a Ford caprichou e, como nós dizemos aos nossos clientes, tudo aquilo que o cliente transportador pediu, a Ford fez nesse veículo. Já que estamos falando de conforto, Fernando, explica pra gente como funciona o sistema de suspensão da cabine. Então, a Ford ela montou uma suspensão em cima do chassi, que ela é composta por 4 amortecedores hidráulicos e com regulagem, que não transmitem a vibração das rodas e do chassi para o motorista. Isso faz com que o caminhão seja extremamente confortável e que o motorista possa ficar mais horas dentro dele. Vale lembrar que hoje em dia a jornada mínima de um motorista acaba sendo em torno de 10 horas no volante, então isso faz a diferença, por isso tem que ser confortável. Agora a gente está dentro da cabine e o Fernando vai falar um pouquinho pra gente das características internas do caminhão. Bom, vamos começar por essa direção. Essa coluna de direção ela é ajustável a ar, tanto em altura como em profundidade, com regulagem milimétrica. Então, o motorista pode deixar ela na forma que melhor lhe convier. E travou, parou. Ótimo, que para o motorista é excelente, já que ele dirige mais de 10 horas por dia, né? E aí você precisa fazer essa regulagem para você poder descansar um pouco a questão do braço e a altura do banco também, né? Exatamente. Esse banco é o que a Ford chama de banco extra conforto. São mais de 17 regulagens de altura, profundidade, regulagem lombar, regulagem para oscilação lateral. Então aqui nesse banco você se sente muito confortável. Mais uma vez, volto a frisar, a Ford se preocupou muito com esse conceito, para que o nosso transportador hoje tenha o máximo de conforto nas estradas. Muito bom, Fernando. Fala um pouquinho pra gente sobre o leito desse caminhão, como que ele funciona? Então, aqui você já tem uma cama de mais de 1,90 m de altura, tá? Esse caminhão já foi feita uma preparação para deixar ele bem ao gosto do transportador aqui da região. Você pode ver o tamanho que é. O tamanho total dessa cama, ele fica próximo a uma cama de casal. Agora, para finalizar a parte de conforto do caminhão, Fernando, fala um pouquinho pra gente sobre o painel e sobre o câmbio. Então vamos lá. Câmbio automatizado ZF de 12 marchas à frente, onde o motorista pode optar por dirigir na forma automatizada ou então Tiptronic. Se por um acaso, durante uma ultrapassagem, uma freada brusca, ele se perder um pouco, também existe um botão de socorro, você aciona o câmbio e ele vai conversar com o módulo, identificar a melhor marcha, engatar e a partir daí você continua. A Ford caprichou bastante nesse painel, ele foi ergonomicamente testado para que todos os comandos fiquem de fácil acesso ao motorista. Atrás do painel existe uma manta de fibra de sisal para proporcionar maior conforto térmico ao motorista.
Vale lembrar também, já que estamos falando de sisal, esse veículo tem o maior índice de reciclabilidade entre os veículos produzidos no Brasil, acima de 85%. Então, é bom lembrar que você comprando um Ford, você também está ajudando a natureza. Uma das vantagens dos Concept Trucks, ou caminhões do futuro, é que por meio deles os engenheiros mostram como entendem o transporte e os caminhões para as próximas décadas. A exemplo disso, 2 fábricas mostraram serviço: o Volvo Vision 2020 e o Renault Trucks Connect. A fábrica sueca destaca futuras composições que podem ser mais adequadas para daqui a 8, 10 anos, enquanto a francesa foca no transporte urbano, no período que vai entre 2030 e 2040. O Vision 2020 é um caminhão conceito que possui um design mais limpo, sem muitos detalhes que possam ocupar espaços como o chamado túnel do motor. O aproveitamento desses espaços seria para adicionar recursos, como dispositivos de absorção de impactos. Para se ter uma ideia, no Volvo conceito não há espelhos retrovisores internos ou externos. Tudo é visto através de câmeras que podem também alertar ao motorista sempre que houver uma situação de risco, eliminando os pontos escuros. Outro bônus dessa máquina é a aerodinâmica super avançada, que traz melhorias associadas à eficiência de combustível. Já o Connect da francesa Renault é uma proposta para as grandes cidades. O caminhão é movido por motores elétricos instalados nas rodas, o que possibilita desenvolver um veículo com um piso inteiramente plano, oferecendo mais conforto interno para o motorista e também para o passageiro. Além disso, o fato de não ser movido a nenhum combustível fóssil pode atender a demanda já existente e necessária, mais ainda no futuro, nos centros expandidos pela menor emissão de poluentes e de ruídos. Há quem prefira as nacionais e há quem prefira as importadas. Para entender um pouco mais sobre esse universo das motos, nós viemos até a Honda Freeway e vamos conversar com o Sandro para entender um pouquinho mais sobre esse mundo. Bom, em relação às nacionais e às importadas, hoje a gente tem 2 grupos. As nacionais com motos de menor cilindrada e as importadas com motos de médias e altas cilindradas. Então aqui hoje na Honda Freeway, nós temos todo o line-up da Honda, desde as motos de baixa cilindrada, de 100 cilindrada, até 1.400 e 1.800 cilindradas. Vamos começar então falando sobre a CBR 1000, né? Certo, a gente tem hoje a CBR 1000, é uma moto de alta performance, uma moto importada com uma cavalaria mais com 200 cavalos praticamente. Depois tem outros modelos também similares à CBR 1000, para quem não quer uma moto de alta performance, aí nós temos umas motos com assim, um poder vamos colocar uma moto que anda bem, mas não precisa ter uma cavalaria tão alta. Então nós temos hoje, no caso essa aqui, a Naked, uma CB1000, que é uma moto também com uma cilindrada alta, mas não tão esportiva como a CBR 1000. Sandro, explica pra gente um pouquinho esse termo Naked. É usado nas motos? Exato, a Naked ele quer dizer uma moto praticamente pelada, vamos dizer assim. Começa aqui, você só tem praticamente o quadro e o tanque da moto dos paralamas, você não tem carenagem, você tem um motor exposto. Então, na palavra Naked é o sentido pelado. Agora, o Sandro vai falar um pouquinho pra gente sobre a família da CB500. Bom, isso mesmo. A CB500 hoje nós temos em 3 versões. Hoje a CB500 é uma porta de entrada para quem quer ter uma moto de alta cilindrada. Ela é uma moto de média cilindrada com 3 versões. Nós temos, no caso, a Naked, que é a CB500F. Temos a CBR500, que já é uma moto carenada. E depois temos agora também a CB500X, que já é uma versão já Big Trail. Para fechar o universo das importadas, agora a gente vai falar sobre uma campeã de vendas, a CBR 1000. Tava conversando aqui com o Sandro, não tem ela aqui agora no momento, porque toda a CBR que chega é vendida, né, Sandro? A CBR hoje ela é líder de vendas, O share dela, a quantidade de vendas dela é bem superior às outras.
E para nós aqui também é a mesma coisa. Então é um modelo que chega praticamente vendido. A gente chega e entrega. Uma moto de alta performance, né? Uma moto com praticamente quase com 200 cavalos, com 170 quilos. Então assim, é uma moto que a velocidade dela é muito alta. E também tem os itens de segurança. Ela também vem na versão ABS, né? Com freio combinado. Então assim, ela te traz velocidade, te dá agilidade e também te traz segurança. O sucesso do Coupé Aventador, que em 2011 substituiu o Murcielago, não tem paralelo nos 50 anos de história da Lamborghini. Em 2012 ele alcançou a marca de 900 vendas, o dobro do seu antecessor no melhor dos seus anos. Hoje em dia, uma fila de 15 meses existe para quem desembolsar mais de 350 mil euros para comprar um brinquedinho super esportivo. Tudo é superlativo e arrebatador nesse carro feito com monocoque de fibra de carbono e carroceria de alumínio, que acabou de ganhar sua versão conversível. Ao selecionar o modo esporte, o segundo na escala Richter desse esportivo, cada troca de marcha torna mais perceptível e a direção reage mais rapidamente. Após algumas passagens pela reta principal deste circuito e em ritmo cada vez mais acelerado, escolhemos o programa Corsa. E é aí que o Aventador está no seu habitat natural. Tal como acontece com os melhores superesportivos do mundo, que são tão eficientes quanto rápidos a serem pilotados. Nesta condição, esta Lamborghini é definitivamente um touro para ser domado pelo motorista com alma de piloto de verdade, que exige doses iguais de perícia e também de sangue frio. Atingir velocidades de 300 km por hora a céu aberto é uma experiência que quase só pilotos de Fórmula 1 conhecem. E mesmo assim, há os que levam o capacete para reduzir uma sensação de muito vento no rosto.
Mas dentro deste Lambo, em condições normais, podemos chegar perto de nos sentir na pele de Felipe Massa. E mesmo que a coragem não chegue tão rápido e o motorista resolva ficar entre os 120 e 200 km, garanto que vale a pena a viagem. É possível baixar o vidro que separa a cabine da tampa traseira sobre o motor, o que permite a frequência sonora deste bombástico V12 levar a todos a um estado de nirvana com sensações inebriantes. Atualmente se fala muito sobre segurança no trânsito e principalmente sobre a segurança dos motociclistas. Um dos principais itens de segurança é o capacete. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente veio até a Ayrton Motos e vamos conversar com o próprio Ayrton, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre os capacetes. Ayrton, capacete é tudo igual? Não, capacete existe uma diferença bem grande em termos de qualidade, uso, um uso mais específico. Então existe bastante variação em capacetes, tem vários modelos. Vamos falar então sobre o capacete aberto. Ele é permitido? Como é que funciona? Bom, o capacete aberto é permitido, desde que seja certificado pelo Inmetro e que tenha viseira de proteção. E um detalhe muito importante, embora o capacete seja aberto, ele tem que estar com a viseira sempre abaixada, independente do modelo de capacete. E essa viseira ela parece que é um pouco maior do que as outras viseiras, né? Nesse modelo aqui, ela é para proteger até a boca e tal, por quê? Para evitar que entre impurezas ou inseto. Então, ele vai proteger contra realmente pedrinhas, algum mosquito, alguma coisa que possa dificultar a pilotagem, entendeu? Ayrton, fala um pouquinho então pra gente agora desse modelo que tem a queixeira articulável. Bom, esse aqui é um capacete que ele tem a queixeira articulada, escamoteável, e também tem uma viseira interna solar. Bom, tem muita gente que pensa que por ter essa viseira solar é permitido que o capacete seja usado dessa forma, mas pelo Código de Trânsito Brasileiro não é permitido. Ele tem que estar, mesmo que se tiver com a viseira solar abaixada, tem que estar com a queixeira também abaixada e a viseira também fechada. Já que a gente está falando de viseira, agora a gente vai falar sobre um modelo que tem a viseira colorida, né, ou escura. Explica pra gente, Ayrton. Bom, esse aqui é um modelo casco integral e que tem a viseira escura, colorida. Esse tipo de viseira, ela é permitido pela lei, desde que seja utilizado durante o dia. Então é um capacete, esse tipo de viseira à noite é proibido. Mesmo se ela for colorida de uma outra tonalidade que não seja escura, ela não pode ser usada à noite? Não, de forma alguma. Viseira escura não pode ser usada de maneira nenhuma à noite. Aí um outro detalhe muito importante, que a viseira ela tem que ser fabricada dessa cor. Jamais película de proteção que seja colocada em cima de uma viseira cristal. Para fechar a série sobre segurança dos motociclistas, o Ayrton vai falar então pra gente sobre um modelo mais top de linha, né? Sim, esse aqui é um capacete mais premium, mais top de linha, que o capacete diferencia bastante até pelos materiais que são feitos. Então esse é um capacete que é feito com materiais mais nobres, então ele é mais leve e resiste mais em situações de impacto. Então esse capacete ele tem bastante diferencial em relação a muitos capacetes no mercado. Começa, como eu disse, pela fabricação do casco, né? Ele tem a viseira solar que pode ser removida ou recolhida. Então, outro diferencial em viseira, ele tem uma viseira que é 4 milímetros no centro e ela vai afinando para 3,3 milímetros. Isso não dá distorção de imagem. Esse capacete também ele foi desenvolvido, né, por esse fabricante para que não dê turbulência. Então foi testado em túneis de vento, então não fica balançando a cabeça em alta velocidade. Então a pessoa que gosta de andar, é claro que dentro dos limites da lei, mas que vai para um autódromo onde é permitido andar mais forte, aí ele não vai ter problema de ficar balançando a cabeça ou turbulência. Então é um capacete que oferece bastante segurança.
E Ayrton, todos os cascos são produzidos com o mesmo material? Não, aí você pega um capacete mais premium, ele tem materiais bem mais nobres, então Kevlar carbono, fibras axiais, que vai diferenciar a resistência, leveza, né? E então o modo de fabricação é diferente. Capacetes mais simples normalmente é o plástico, que é um plástico injetado, então em níveis de resistência, peso é diferente. Existem também os capacetes de fibra de vidro, que também tem bastante resistência, mas não é um capacete tão leve. Assim a segurança fica um pouco mais fácil de manter, né? Fica. Tem assim, hoje no mercado nacional, no mercado brasileiro, existe muitos produtos nacionais com bastante diferenciação e também ficou bem acessível também para produtos importados, desde produtos mais em conta até produtos mais premium. Então tem uma gama bem grande de produtos, então dá para se proteger hoje com vários tipos de investimentos. Chegou o novo caminhão Ford Cargo 1119 com chassi totalmente novo e robusto, destinado aos segmentos de 11 toneladas. Preparado para uso de baú isotérmico ou frigorífico, carga seca, guincho, plataforma e bebidas. Corra já para a Conrad, toda a linha Cargo com taxa Finame de 0,49% ao mês, com 10% de entrada e saldo em 72 meses. Venha aproveitar na Conrad Caminhões em Maringá. Ligue 3261-9999. Respeite os limites de velocidade. Comum se falar em revisão de carro no final do ano, mas não é só no final do ano que temos que cuidar do nosso carro, principalmente do escapamento e do catalisador. Para entender um pouco como funcionam essas peças, a gente veio até a Joia Escapamentos. Eu vou conversar com o Osni, que vai contar pra gente qual é a importância do escapamento e do catalisador. Osni, como funciona o escapamento? Bem, o escapamento é um conjunto de peças que é usado para eliminar os gases do motor para sair para fora do carro. Então o escapamento tem essa função. Junto do conjunto escapamento também tem a peça catalisador, que muita gente se pergunta o que é o catalisador. Então para isso ele serve para eliminar os gases poluentes e se tornar gases não nocivos à saúde. E o escapamento para silenciar o carro. E o catalisador é uma peça que interfere na regulagem do carro, no consumo, desempenho, potência, muda tudo no carro. É uma peça de fundamental importância. E os escapamentos, eles são todos iguais, né? Os catalisadores também são todos iguais? Não. O escapamento, de uma forma geral, é uma peça que ela é usada para silenciar. Porém, existem muitas qualidades em cima disso. Tem peça de primeira linha, peça de segunda linha. Então, isso vai interferir na durabilidade e no nível de ruído do carro. O catalisador também. Até agora diminuiu. Antigamente se tinha umas peças que falavam catalisador falso. Até isso é proibido, sempre foi proibido e agora está diminuindo. Porque o pessoal está tomando consciência que o catalisador tem importância fundamental no veículo, que chega a dar uma diferença de consumo de até 20% de consumo de combustível. Qual que é a importância da manutenção dessas peças, Osni? O escapamento só se troca quando ele está com problema. Para isso precisa ser feita uma revisão. O que seria isso? Passar até a loja, verificar se está alguma peça com problema. Porque muitas vezes o escapamento está perfeito, bonito por fora, mas como o escapamento é uma peça que ele estraga de dentro para fora, exige o seu desgaste, então quando você vê por fora ele está bonito, mas ele vai se estragando. Então aqui dá um sinal por fora que realmente é necessário substituição dele. Tem como a gente identificar se o escapamento está com problema pelo barulho? A gente ouve muito falar sobre a questão do barulho do escapamento, né? Sim, um barulho, muitas vezes o pessoal está fazendo um ronco mais forte, às vezes acaba tendo uma vibração. Então tem que se dirigir à loja para verificar qual que é a melhor medida a ser tomada. E quando esse escapamento estraga, tem uma opção de fazer só um reparo ou tem que trocar a peça inteira? Na verdade, o escapamento é um conjunto de peças, então ele vem fracionado. Então você só troca o que precisa. Então a maioria dos casos são divididos em 4 a 5 peças. Então se estragou uma, troca só uma. Se estragou duas, troca as duas, só troca o necessário. Em alguns casos também pode ser feito um reparo. Aí tem que ser feita uma avaliação. Então no momento que você está vendo, você vai verificar se ela quebrou por algum motivo de impacto, alguma coisa assim, ou realmente ela apodreceu.
Quando apodrece, o material ele não vai aderir solda, mas quebrou por algum impacto, alguma força exercida sobre ele, você muitas vezes consegue reparar. Em relação ao catalisador, você disse pra gente que ele possibilita uma economia no consumo do combustível do carro, né? Como é que funciona essa economia? Porque o catalisador, além de ter a função de não poluir o meio ambiente, os gases que são produzidos pelo motor eles são tóxicos. A partir do momento que passa pelo catalisador, existe uma reação química. E esse resultado da reação química ele se torna vapor d'água, então isso não polui. Uma das funções primordiais é essa que o pessoal está acostumado a ouvir. Outra função muito importante, como eu já havia dito, é do consumo de combustível. Tem carro que chega a dar uma diferença de até 20% do consumo. Por que essa diferença? Porque o catalisador ele auxilia na regulagem do carro, no consumo, no desempenho, na potência, ele muda a forma de andar com o carro. O motor ele trabalha de uma forma muito melhor com o catalisador, a regulagem dele se torna diferente. Por isso que dá essa diferença tão grande de consumos em alguns casos. Os catalisadores, eles são iguais para todos os carros? Não, catalisador é uma peça com elemento cerâmico que vai dentro dele, os metais nobres, todos os catalisadores possuem, mas para cada motorização de carro vai dando diferença. Por exemplo, o carro motor 1.0, o catalisador ele é diferente do motor 2.0, diferente do motor 2.5. Então, aí que dá uma diferença também. Não adianta você pôr um catalisador de 1.0 no carro 2.0. O que vai acontecer? Vai dar um superaquecimento no motor. Então, por isso que tem a peça específica para cada carro, cada motorização de carro. Mesmo o catalisador universal tem que ser prestado muita atenção na sua motorização, a especificação para que carro que é. E você está com um catalisador aí, explica pra gente como que é a peça. Bem, esse aqui é um catalisador, esse é o elemento cerâmico que vai dentro daquela peça que eu acabei de mostrar para vocês. Como funciona? O ar, ele entra por esse lado, você consegue identificar que ele está mais escuro. Por quê? Isso é a queima do combustível. Ele entra por aqui e sai por aqui. Ele está mais claro por quê? Porque o resultado da reação química é vapor d'água. Então ele se torna não poluente. Então ele sai por esse lado. Isso aqui é onde existe. Essa peça, ela chega a atingir uma temperatura até de 800 graus. Isso é uma temperatura normal. Quando ela chega a 1000 graus, de 1000 a 1200, ela começa a danificar, ela começa a derreter esse material cerâmico. Aí onde começa muitas vezes o carro a dar superaquecimento. Volto a dizer, por isso tem que ser a peça correta para o carro certo, para a motorização correta, para não ter perigo de danificar o motor. Então é isso aí, pessoal. Não é só da aparência do nosso carro que a gente tem que cuidar. Também temos que cuidar das pecinhas que ficam escondidas dentro dele. O Finame hoje é um programa através do BNDES, um programa PSI, onde a taxa ela é 6% ao ano, 0,49% ao mês. A vantagem é por causa do juro, é um juro muito pouco pelo valor do bem agregado. O CDC é a taxa direta com o banco, que não tem uma taxa específica, varia de caso a caso, é um crédito direto para o consumidor, que é um pouco mais fácil de aprovação junto à instituição financeira. Um dos diferenciais das caminhonetes da Nissan é o motor pensado sem o sistema de correia dentada. Para entender como isso funciona, nós viemos até a Nissan Bonsai, aqui em Maringá. Eu vou conversar com o Emerson. Emerson, como que funciona esse motor turbo diesel? Boa tarde, Helena. O motor da Nissan hoje, todos eles, tá, da versão S, SV Attack, a Platinum SV e SL, não tem sistema de correia dentada, e sim corrente, que é o sistema de transmissão interno banhado no próprio óleo do motor. O que significa isso? Menor custo de manutenção, tá? Vida útil dessa corrente acompanha a vida útil do motor. A Nissan pede hoje em torno de 1 milhão de quilômetros para essa caminhonete, para esse motor. Então, quer dizer, você tem um custo de manutenção reduzida
É um sistema seguro, tá? Quer dizer, se der algum problema nesse sistema, ele vai te avisar antes, ao invés da correia dentada que ela arrebenta. É correia dentada, na média, aí de 80 a 100 mil você tem que trocar. Correia dentada, correia de acessórios, tensores, rolamentos, tornando a manutenção cara. Esse modelo da Nissan aqui, você falou que é o modelo Platinum, né? Explica pra gente o porquê do Platinum. A versão Platinum hoje, a Nissan criou porque ela tinha apenas uma versão automática que era a SL. E o público pedia para a Nissan um modelo mais abaixo, com um custo mais acessível. Então, para isso, a Nissan lançou a Platinum. Então, você tem S mecânica, você tem SV Attack e SV Platinum. Tá? A SV Platinum, basicamente, ela vem com alguns acessórios da SL, tá? Com o visual da S. Você vai ter controle de estabilidade e tração, você vai acrescentar o ar digital Bizone, tá? Piloto automático, sistema de som com os comandos no volante, tá? Pneu all-terrain, que é o de uso misto, e alguns detalhes como grade cromada, retrovisor cromado, tá? Isso na versão Platinum. Emerson, quais são então os diferenciais da caminhonete que a gente não pode deixar de contar para o pessoal que está em casa assistindo a gente agora? Bom, a Frontier hoje, ela tem o maior trecho do mercado, são 3,20 metros, tá? O que te leva, que benefício tem isso? Você tem maior estabilidade, tá? Parece que não, mas 20 centímetros a mais de entre-eixo você tem estabilidade. Você tem o menor centro de gravidade hoje da categoria, com isso você acrescenta também estabilidade, tá? E nem por isso ela deixa de ser ruim no barro ou na lama, que seja, ela continua sendo uma off-road. E esse eixo estendido, ele permite que tenha uma carga maior? Se carregue uma carga maior? Também ajuda, tá? A Frontier hoje você pode levar até 1.100 kg, é uma das maiores da categoria hoje, tá? Torna o espaço interno melhor, a carroceria você torna maior também, tá? Inclusive, para você carregar uma moto grande atrás, é uma das únicas que você consegue carregar e fechando a tampa, porque hoje você não pode andar com a tampa aberta, você tem que andar com a tampa fechada. Você consegue carregar uma moto grande, você consegue carregar um quadriciclo, tá? Atrás da carroceria da caminhonete. Com relação à tecnologia, Emerson, o que mudou nessa Frontier nova? Você pode acrescentar hoje o ar-condicionado digital Bizone, que a Frontier ela é uma picape. Tá? A visão da Nissan com relação à Frontier para ser uma picape para uso em estrada de chão, estrada ruim. Quer dizer, se você começar a colocar muito item de luxo, muito conforto, ela começa a fazer barulho interno, são coisas que podem ocasionar problema futuramente. Então a Nissan acrescentou algumas coisas, como por exemplo, câmera de ré. Hoje você vai estacionar, você vai utilizar uma câmera pelo tamanho da caminhonete, um ar-condicionado digital Bizone, tá? Você tem também os comandos de som e piloto automático no volante, que te dá uma comodidade maior, tá? Mas se você olhar no geral na caminhonete, ela é uma caminhonete simples, tá? Pensada para esse modelo Platinum, que é um modelo mais acessível, né? Isso, ela se tornou, com o preço dela, se tornou bem mais acessível ao mercado, tá? Ela vai atingir esse público que solicitava esse tipo de caminhonete. Ter 210 cavalos sobre o comando já é uma potência considerável para carros que pesam mais de 1 tonelada. Agora imagine para uma moto com menos de 300 quilos. Essa é a nova Ninja ZX-14R, que a Kawasaki afirma ser a moto de produção em série mais potente do mundo. A Kawasaki não divulga a velocidade final da Ninja, apesar de dizer que ela supera a concorrente. Segundo a Suzuki, a Hayabusa chega a 290 km por hora na máxima da velocidade final. Na prática, os modelos possuem conjunto que sobra em estradas, com velocidade máxima permitida bem abaixo do que podem alcançar.
nova geração da ZX-14R passou por várias modificações importantes e traz no pacote controle de tração e a opção de freios ABS, itens que a sua adversária ainda não possui. As principais alterações ocorrem no motor de 4 cilindros em linha, passando também por chassi e o visual. As novas estéticas foram bem-vindas e aceitas pela própria ZX e, apesar de mudanças pouco profundas, trouxeram mais leveza à moto e mantiveram a sua linha bem clássica. No Brasil há apenas 2 cores, verde e preto. A verde, tradicional coloração da Kawasaki, possui grafismos que lembram chamas de fogo. Não é nada muito extravagante, mas também pode não agradar os mais conservadores. Na Europa, com o nome de ZZR 14000, a ZX-14 possui a opção verde lisa, que foi desconsiderada no Brasil. O modelo brasileiro é montado na fábrica da Kawasaki em Manaus, pelo sistema chamado Complete Knockdown, o CKD, no qual a moto chega ao país totalmente desmontada. Ele nasceu em 1966 e foi relançado agora em 2009. Inspirado neste modelo que fez muito sucesso e foi muito vendido entre 1967 e 1969. Também ficou conhecido por ter aparecido no filme Transformers, onde o personagem Bumblebee se transformava no ZL1. Eu estou falando do Camaro. E hoje a nossa equipe veio até a Zaccaria Veículos aqui em Maringá para entender um pouquinho mais sobre esse possante. Eu tô aqui com o Alex. Alex, vai dar uma geral pra gente sobre o que é esse carro. Muito bem. Olá, Helena. Sejam todos muito bem-vindos a Zacarias Veículos. Hoje o Camaro é o nosso clássico e super esportivo, com um motor de 406 cavalos, com 57 kg de torque, um carro que vai de 0 a 100 em 4,8 segundos. Qual a diferença desse modelo que vocês têm aqui na Zacarias para o modelo convencional do Camaro? Pois bem, esse super esportivo ele veio conversível. Então, a diferença vai ser o mesmo V8, a mesma versão que a gente comercializa aqui no Brasil, porém um conversível, que a gente pode conferir os detalhes aqui agora no carro.
carros esportivos da Chevrolet, em especial o Camaro, tem uma característica muito diferente no banco, né, Alex? Explica pra gente. Sim, a característica dela vai ser o conceito do all cockpit. O mesmo conforto que o motorista tem, ele vai transferir para o passageiro. Os modelos do Camaro que vêm para o Brasil têm como característica um motor V8, né, Alex? Como que é o consumo desse combustível? Olha, o Camaro é um carro, é um super esportivo de alto desempenho. Ele vai em poucos segundos entregar uma grande velocidade. Porém, ele tem uma tecnologia que consegue reduzir essa capacidade toda para 4 cilindros, se caso você não utilizar todo o torque dele, né? Os modelos novos do Camaro estão vindo com uma característica muito especial, que é o acionamento do motor a controle remoto, né, à distância. Explica pra gente. É verdade, Helena, muito especial mesmo. Essa situação você consegue acionar pelo simples controle remoto do carro, você consegue acionar o motor para deixar o carro numa temperatura ideal, tanto interno para o conforto, quanto também para o próprio motor V8 conseguir chegar na temperatura ideal para você já conseguir sair acelerando com o carro. Então, quando você entra no carro, ele já está praticamente andando, né? Você entra e sai dirigindo numa boa. É verdade. Vai estar 100% pronto para você poder sair tanto interno quanto na parte do motor. Essa é a função Remote Start do Camaro, onde você aperta esse botão e aperta esse botão, pressione ele em alguns segundos e ele vai fazer o funcionamento do motor. Pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu volto na semana que vem com mais um Sobre Rodas inédito às 11h30 da manhã na Multi TV. Até lá! Oferecimento Conrad Caminhões. Caminhões Ford é Conrad Maringá.